Gênesis capítulo 26, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sobreveio a fome na terra, e assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe disser. Habita nela, pois eu estarei com você e te abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora vai lá no versículo 12. E Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E ele enriqueceu muito, continuou prosperando e foi riquíssimo. Tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, porque sabemos, meu Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos. Fala ao nosso coração, fala ao coração da Tua noiva. E sabemos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa vida, em nome de Jesus. Leva cativo agora todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar. Nesse texto de Gênesis 26, a Bíblia nos mostra um tempo de crise. No versículo 1, a Bíblia diz assim: e era fome sobre a terra. Não é assim? Está escrito. Isso nos mostra que o povo de Deus, ele pode passar por momentos de crise. Ele pode passar por momentos de aflições. Jesus nos disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E aqui em Gênesis 26, a Bíblia nos fala de um tempo de crise, um tempo de fome, como foi nos dias de Abraão. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, Isaque, agora é tempo de crise, mas teu pai também passou por isso. Os servos de Deus passam por isso. Mas não tenha medo, não preocupe, porque assim como eu fui com Abraão, eu sou contigo. Assim como Deus foi com Abraão, Ele é com você, você é servo de Deus, amém, igreja? Havia fome, havia crise, mas a crise não entrou na casa de Isaque, a crise não entrou na casa de Abraão. Ele teve que passar por aquilo, mas ele teve que ter fé para suportar o processo. Deus ordena que Isaque permaneça em Gerar, dizendo: não vá para o Egito. Permanecer na presença de Deus, querido, é algo que vai fazer a diferença na sua vida. Muitos começaram e não terminaram. Muitos começaram na presença de Deus, hoje não estão mais. Você conhece. Se perguntar para você: eu conheço muitas pessoas que já não estão mais na presença de Deus. Mas você está aqui, você permanece na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, não desanime. Deus ordena para que Isaque fique em Gerar e não desça para o Egito. Enquanto muitos fugiam da escassez,
Isaac ficou onde Deus mandou. Quero dizer para você, fique no lugar onde Deus mandou você ficar. E o lugar é o centro da presença de Deus, aleluia. Porque é nesse lugar que Deus vai fazer você prosperar. É nesse lugar que Deus vai ordenar a bênção. Não é no Egito, não é no mundo. Às vezes você pensa que é a força do seu braço que vai te trazer a prosperidade. Não é. É a bênção do Senhor que enriquece. Provérbios capítulo 10, versículo 22. É a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Querido, obedecer a Deus quando as coisas vão bem é fácil. Mas permanecer firme quando as coisas não vêm é o que vai fazer a diferença. Habita, versículo 3 diz, habita nessa terra que eu serei contigo. Deus está falando assim, Isaac, fica nessa terra seca, fica na fome aí, porque eu vou ser contigo. Mesmo duvidando, talvez no seu coração, ele permaneceu firme. Isaac obedeceu a voz de Deus mesmo sem entender. A gente não precisa entender. Eu falo para você de plena convicção, muitas coisas que Deus faz e fala para me fazer, eu não entendo na hora. Eu não entendo. Mas eu preciso obedecer. Eu preciso ser obediente à voz de Deus. Diante da fome, Deus manda Isaac permanecer em Gerar. Humanamente falando, isso não é algo bom. Às vezes, a voz de Deus vai fazer você permanecer em algo que aparentemente não é bom. Mas no final, você vai ver que a obediência vai te fazer, meu irmão, bênção sobre a sua vida. Deuteronômio 28, 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu preciso obedecer. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, meu Deus, e permanecer firme. 1 Samuel 15, 22 diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura dos carneiros. Deus está falando que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Isaac, ele obedeceu, ele ficou. Salmo 37, 3, confia no Senhor e faz o bem, porque habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. É o Senhor quem nos alimenta, aleluias. É o Senhor que nos sustenta. Seja grato ao Senhor. A gratidão, ela precisa ser algo recorrente na vida de um servo de Deus. Pare de reclamar. Porque reclamar, querido, não vai te levar, aliás, vai te levar para o buraco. Reclamar só leva a gente para o mal. Reclamar é atraso de vida. Gênesis 26, 12, semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Não é porque a terra era boa, não é porque a terra era boa, é porque o Senhor o abençoava. A terra estava fome, irmão. O Brasil é uma terra boa hoje? Não. Você vai para o noticiário, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Se você não tiver fé, você até sucumbe, você desiste dessa terra. De tanta, não vou nem falar,
é corrupção, é bandidagem, é coisa que não dá nem para a gente falar aqui, de tão ruim que está esse Brasil, irmão. Trabalhador trabalha para não ter nada, para pagar só imposto. Não tem saúde, não tem infraestrutura. Eu não vou aqui falar de política, mas o Brasil não é uma terra boa não, irmão. O segredo é a bênção do Senhor. Você pode trabalhar de 365 dias por ano nessa terra. Parece que é uma terra, meu irmão, de ferro, que você planta e não colhe nada. O segredo é a bênção. O que vai fazer diferença na sua vida não é essa terra não, porque essa terra aqui você trabalha para quê? Para dar para esses políticos corruptos, safados, perdão da palavra. A terra lá onde que Isaac estava, Gerar, era fome. O Brasil tem mais de 50 milhões de famintos, pessoas que não têm o que comer por dia, irmão. Numa terra que manda alimento para o mundo inteiro. Um terço da população do mundo come da comida do Brasil. E aqui nós temos 50 milhões de famintos, pessoas que não têm 3 refeições por dia. 3. Isso é bênção? Não é não. É a miséria, é a ruína, é a pobreza, que só será revertida pela igreja quando clamar e quando ela se posicionar diante de Deus. Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ninguém mais colheu como Isaac, porque o segredo da bênção de Isaac era a bênção do Senhor. O segredo da prosperidade de Isaac era a bênção do Senhor. O segredo da sua bênção é o Senhor, amado. O segredo da tua prosperidade não é o seu trabalho. Você pode ter o melhor trabalho do mundo e ainda ficar devendo. Você pode ter muita riqueza e mesmo continuar devendo. É ou não é? Tem gente que tem muito, mas não consegue dormir à noite, tem que tomar remédio. Por quê? Porque está devendo mais do que tem. Ele enriqueceu, versículo 13, e continuou prosperando. Está aqui, ó. Versículo 13. Ele enriqueceu e continuou prosperando, ficou riquíssimo. Numa terra que estava faminta, numa terra que não tinha provisão, humanamente falando. Eu confesso a você, eu tenho 47 anos. Tem hora que dá vontade de pegar minhas trouxas e rapar fora desse Brasil. Humanamente falando. E olha que eu tenho um emprego estável, eu sou concursado. Porque a gente faz isso aqui, ó, para viver nessa terra. Paga imposto mais do que tudo e não tem nada, praticamente, do governo. Você paga imposto do que você praticamente respira. É IPVA, IPTU, ICMS. O brasileiro trabalha mais da metade do ano só para pagar imposto. Isso é bênção? Não é não. Isso é a miséria, a ruína. Isso é o faraó que está instalado nessa nação. Então como que eu vou fazer? O segredo está aqui, ó. É a bênção do Senhor. É ser obediente à voz de Deus. É semear onde Deus mandou você plantar. Porque se você confiar na força do seu braço, você não vai prosperar. Porque nesse Brasil aqui, não se prospera facilmente.
é 1, 2, 3% da população que tem. O resto tudo tem que ralar e ralar muito para ter pouco. É ou não é verdade? Eu estou falando mentira? A gente tem que trabalhar e trabalhar muito para ter o mínimo do que comer, do que se vestir. Então, querido, o segredo é a prosperidade de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Obedecer a voz do Senhor, semear onde Deus mandou semear, ser fiel onde Deus mandou ser fiel. Enquanto os muitos fugiam, Isaac ficou e plantou. Aleluias. Ele creu na promessa e foi recompensado por ela. Mesmo quando tudo parece, meu irmão, seco, mesmo tudo quando parece estar, meu irmão, deserto, quem semeia com fé, colhe multiplicação, aleluias. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não deixe de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher. Eclesiastes capítulo 12 diz: quem olha para o vento nunca prosperará. Está escrito lá. Quem olha para o vento nunca semeia, então nunca vai prosperar. E ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque no momento certo você vai colher, se você não desfalecer. A vida do crente é essa, é rotina de semeadura e de colheita. O semeador, o agricultor, ele vive de quê? Da colheita. E ele sabe que se ele não plantar, ele não come. Ele sai andando, chorando e semeando, espera a chuva, porque se não tiver chuva não tem colheita. Mas ele sabe que se ele não plantar, ele não vai colher. Assim é a vida do servo de Deus. Se eu não plantar fidelidade, eu não vou ter colheita, eu não vou prosperar, porque essa terra aqui é uma terra árida. A terra que Isaac morava é uma terra árida. Gerar era uma terra seca. Sabe o que tinha em Gerar? Inveja. E os filisteus invejavam Isaac. Você convive com isso? Os filisteus invejavam Isaac. Assim é a vida do crente. Eles olham para você: rapaz, como é que você tem esse carro? Como é que você tem essa casa? É ou não é? Como você conseguiu comprar isso? Quando eu comprei esse carrinho meu aqui, é só assim. Eu falei assim: o segredo é a bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores. Aleluia. Eu planto, eu colho. Eu fiz ontem 17 anos de consagração pastoral para a honra e glória de Jesus. Eu não espero nada de ninguém, porque o meu Deus, o meu Criador, me dá tudo. Me dá comida, me deu 2 filhos abençoados, uma esposa que cuida de mim. Eu só tenho que agradecer, irmão. Às vezes a gente fica querendo muito, mas a gente não precisa de muito para ser feliz. Porque o segredo é a bênção. Isaac, ele estava ali, numa terra de fome. O Brasil, irmãos, é essa terra que a gente passa isso aqui, E o que vai fazer a diferença é a presença de Deus na minha vida. E é lançar semente quando Deus manda a gente lançar semente. Isaac semeou
e ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Aleluia. Eclesiastes 11:6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquelas, e se as ambas igualmente serão boas. Ou seja, tem que plantar de dia e de noite, porque quem planta, colhe. A prosperidade de Isaac, ela gerou inveja nos filisteus. A tua bênção, a tua prosperidade vai gerar inveja, meu irmão, nos filisteus. Os filisteus entulharam os poços de Isaac, mas ele não desistiu, ele continuou cavando novos poços. Quem confia em Deus não para, por causa da oposição. Porque Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: o que diremos, pois, a essas coisas? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu irmão, quem é o filisteu? Pois será, Salmo 1, versículo 3, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluias! Tudo. Então o segredo não é o Brasil, não é a terra, é a bênção do Senhor que está sobre a sua vida. O Brasil é uma terra boa. Boa para quem? Para os políticos? Boa para quem? Para o brasileiro? Vai lá na UPA agora. O brasileiro paga imposto para ficar 12 horas numa fila para poder ser recebido pelo médico. Aí você, o SUS é uma bênção. Bênção para quem, irmão? Lá nos Estados Unidos não tem SUS não, o povo paga, porque tem dinheiro para pagar. Pergunta para o brasileiro que está lá se ele quer voltar a viver nesse Brasil aqui. Porque ele sabe que se ele dá uma faxina lá, ele vive dignamente como um médico. Ali é a bênção. Então o que eu vou fazer nessa terra aqui de Gerar? Ser obediente a Deus. Obedecer a sua palavra. Porque é isso que vai fazer diferença na minha vida. É isso. Sabe, querido, quando Isaac estava ali, em Gênesis 26, a Bíblia fala que os filisteus começaram a entulhar os seus poços. Porque o diabo, ele é sujo. Ele quer entulhar os seus poços. Ele quer entulhar a sua vida, ele quer roubar a sua bênção, ele quer roubar a sua prosperidade, mas Isaac não desistiu. A Bíblia diz em Gênesis 26, 22, diz assim: e partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse: agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Vai chegar um tempo, querido, que o diabo não vai mais poder tocar nos seus poços, porque o Senhor vai alargar suas tendas tanto. Reobote é o lugar onde Deus alarga as nossas tendas. Aleluia. A palavra Reobote significa lugares amplos. Depois de lutas e perdas, Isaac alcança um espaço de paz e de crescimento. O Senhor tem um Reobote para cada um de nós, amém, igreja? Ele tem um lugar, meu irmão, de bênção, de prosperidade, onde o inimigo jamais não poderá tocar. Mas eu preciso vencer. Isaías 52, versículo 2 diz, 54, versículo 2 diz assim: alarga o lugar da tua tenda, estendas as cortinas das tuas habitações,
não o impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia. Salmo 18, versículo 19: trouxe para um lugar espaçoso, e livrou-me porque tinha prazer em mim. Aleluias. Quão maravilhoso a gente conhecer a palavra, irmão, e vivê-la. É isso que nos sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Talvez você esteja assim como Isaac no início. Era fome, era sequidão, mas o Senhor te dá uma palavra: semeia nessa terra, fica firme. A palavra que eu tenho para você: fique firme na presença de Deus, faça o seu dever de casa, seja participante no reino, aqui na igreja, seja participante, orando, jejuando, semeando, porque você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua posteridade. Não tem outro caminho para crente. Senão você vai ficar passando necessidade, porque é o normal nessa terra de fome e seca. A terra é de fome e de seca, mesmo sendo uma terra próspera, mas é uma terra de fome e de seca. Por quê? Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Nessa terra ele tinha que ter roubado, matado e destruído. Tem, irmão, tem. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não. Tem. Mas o que é nascido de Deus, o diabo não toca. O que vai fazer diferença é Deus na sua vida. É o que você vive. E aí? O que você vai fazer? Infelizmente nós nascemos nessa terra. É uma terra que você planta e não colhe. Qual que vai fazer a diferença? Por que o mundo inteiro quer ir lá para os Estados Unidos e não quer ir para a Venezuela? O maior produtor de petróleo do mundo, um dos maiores, se não for o maior, é a Venezuela. Por que o povo não faz fila para entrar lá? E quer ir para os Estados Unidos? Por quê? Porque lá você colhe o que você planta. O governo não fica passando a mão em tudo que você planta, não. Você pode ter uma vida digna com qualquer profissão. Qualquer uma. Qualquer uma. Mas aqui um médico, ele tem que trabalhar, fazer plantão todo dia para ter o mínimo e uma condiçãozinha boa. Infelizmente é verdade, querido. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. E o que vai fazer diferença nessa terra árida aqui, gerar Brasil, é a sua fidelidade. Você vai plantar e o sobrenatural vai acontecer. Você vai colher 100 vezes mais, mesmo na terra seca. Amém, igreja? Fique de pé no teu lugar, estou terminando já. Entenda algo. Gênesis 26 diz aqui que a obediência é um princípio poderoso. É o caminho da bênção. Quer bênção? Obedeça. Quer colher? Plante. São princípios bíblicos. Porque a fé, ela vai fazer florescer, mesmo nessa terra árida chamada Brasil. Porque aqui é terra árida, irmão. Não adianta você achar que é bom. O Brasil é uma bênção. É bênção para quem? É bênção para meia dúzia. Mas para o trabalhador, carteira assinada, ganha um salário mínimo, irmão, não é bênção não. Você vai me desculpar. Não tem nada de bênção nisso. Você trabalhar 22 dias por mês para ganhar um misério salário mínimo,
tem que fazer bico, senão passa fome. Isso é bênção? Não é não? Não é. Quem dera fosse. A gente, que tem essa alma, o brasileiro tem essa alma de falar assim, não, a gente está tudo bem. Não está, igreja, não está bem não. A gente só consegue ver isso, alguns poucos vê isso quando sai e vê que realmente o Brasil, não vou falar a palavra aqui, se eu falar os irmãos vão escandalizar. O Brasil não tem nada de bênção nisso. O Brasil não tem furacão, já teve um lá, destruiu a cidade inteira lá no Paraná. Mas os Estados Unidos tem furacão um atrás do outro, eles derrubam, eles constroem tudo de novo. Eles fazem até as casas de madeira para construir tudo de novo. Aí agora o Brasil está destruindo tudo. Porque a idolatria está enraizada nessa terra. Aí a bênção não vem. Está entendendo, igreja? São princípios. E como que eu vou viver? Eu tenho que ser como Isaac. Não desça para o Egito, fica em Gerar. Se Deus me deu uma visão que é aqui no Brasil, eu vou ficar aqui, mas eu vou semear e eu vou colher 100 vezes mais, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Independente do lugar onde você está, eu tenho que estar no centro, na obediência, porque a fartura vai chegar na sua vida, amém, igreja? Oh, aleluia, feche seus olhos. Isaac semeou. Os filisteus o invejaram, diz a Bíblia. Ele enriqueceu muito. Versículo 14, ele tinha muitas ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Ninguém vai entender a prosperidade que está sobre a sua vida, aleluias. Ninguém vai entender, mas você vai continuar sendo fiel, você vai continuar semeando, você vai continuar sendo bênção nas mãos do Senhor, porque não é o Brasil que nos abençoa, é a bênção do Senhor que está sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Vem, Senhor, e cumpre essa palavra sobre a nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Que nós não sejamos, ó Deus, como os filisteus. Porque essa terra é uma terra seca. Jesus, o Brasil é uma terra seca, meu Deus. A gente trabalha e não consegue viver uma vida digna se não for pela Tua bênção, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque sabemos, meu Deus, que sem Ti nada somos. Os filisteus têm entulhado os nossos poços, mas vai chegar o momento que chegaremos em Reobote, o lugar das tendas largas. O lugar das tendas largas, de modo que eles não poderão mais entulhar os nossos poços, porque a bênção do Senhor enriquece, não traz consigo dores, aleluias, meu Deus. Como ansiamos pela Tua presença, como ansiamos por Tua bênção. Fica conosco, meu Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana de bênção lá no nosso trabalho, que sejamos cabeça e não cauda. Coloca-nos por cabeça e não por cauda. Repreende o espírito de miséria e ruína que está assolado aqui nessa terra aqui, Jardim Panorama, Ipatinga. Esse espírito de miséria, de ruína que está aqui assolado nessa terra, rejeitamos em nome de Jesus. E pedimos a Tua bênção, que enriquece e não traz consigo dores. No nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplaude Jesus bem forte. Querido, leva essa palavra no seu coração. Não se esqueça disso, todos os dias ore.
E diga: Senhor, eu estou em Gerar, eu estou no Brasil, mas é a tua bênção que faz a diferença na minha vida. Abençoa meu trabalho, me dá visão, não me deixe faltar semente. É semente que vai mudar a sua vida. Se você não semear, você não colhe. Porque a semente, querido, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. É a semente. O que fez a diferença de Isaac numa terra de fome foi a semente que ele plantou e semeou Isaac naquela terra. E ele semeou, ele ceifou, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O Brasil não é para amador, irmão. Você não vai prosperar nessa terra se não for por milagre. É milagre isso aqui. Captou isso? Você não vai prosperar nessa terra. Lá na outra terra, lá, igual a gente fala dos Estados Unidos aqui, qualquer um que vai, qualquer parte do mundo chega lá, prospera. É ou não é? Qualquer um, irmão. Não precisa ler, não precisa saber inglês, não precisa fazer. Se você trabalhou lá, você prospera. Porque a bênção está naquela terra. Mas aqui não. Aqui não. Aqui é milagre. Aqui, meu irmão, é milagre. Aqui é só no milagre. Então capita isso aí no seu coração. Você está entendendo? E seja abençoado, próspero. Semeie no reino de Deus, na obra de Deus. Não deixe o diabo roubar isso de você, não, porque o diabo sabe. O diabo sabe. O diabo sabe, e ele sabe mesmo. Porque ele conhece a palavra mais do que eu e você. Não tem como prosperar nessa terra se não for por milagre. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe sua casa. E que abra os seus olhos espirituais. Em nome de Jesus, levante suas mãos para o seu Pai. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela chuva que desce sobre a nossa terra. Agora, Senhor, nos dê ousadia para semear nessa terra seca. Não é fácil não, Jesus. O Senhor sabe. A gente fica com medo de faltar. Porque a gente sabe que essa terra não é uma terra boa. Gerar não era uma terra boa, é uma terra de fome. Mas o Isaac acreditou e ele semeou. Porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Senhor, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. E nós queremos semear, meu Deus, nessa terra. Essa terra chamada Gerar, Brasil, não é uma terra boa, mas o milagre do Senhor nos acompanha. E nós vamos prosperar, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, cada irmão. Nos livre dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. E nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousam sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz. O Senhor os abençoe. E até